Olá, tudo bem? Hoje, 14 de junho, nosso 11º encontro. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de investimentos, né? Na aula passada, o nosso 10º encontro, que foi quarta-feira da semana passada, a gente iniciou o estudo das métricas de risco absoluto, né? Na aula que antecedia, a gente tinha visto as métricas de ganho. Ou seja, desde a semana passada, a gente entrou numa nova parte da matéria, da disciplina, em que a gente vai estudar métricas e estatísticas com o objetivo de dissecar, literalmente. O objetivo é namorar ao máximo os dados, certo? Conhecer a série temporal da nossa variável aleatória, que é sempre o retorno líquido nominal diário do ativo. Muito bem. No final da aula passada, em que a gente abordou aí 3 métricas de risco absoluto, ficou uma pequena dúvida sobre o cálculo do drawdown. Ao final da aula, com mais calma, eu descobri onde eu estava errando. Vou rever esse ponto para que não haja dúvidas, tá? E já, claro, vamos trazer novas 3 métricas de risco para você, que são métricas relativas de risco, tá? Na aula passada, vimos desvio padrão, uma métrica universal, absoluta de dispersão bilateral em relação à própria média. Vimos a semivariância, que é o mesmo espírito do desvio padrão, porém é unilateral e só pega os desvios à esquerda, os desvios negativos, que é o que de fato deveria ser levado em consideração para punir o ativo, quando ele tem fortes desvios positivos à direita em relação à própria média. Isso é bom. Essa é a oscilação boa, um ganho maior do que o esperado. O que nos preocupa é um ganho menor do que o esperado. Então, a semivariância faz isso. Uma métrica muito mais refinada. E vimos também o drawdown, que é uma métrica de ganho acumulado e que precisa ser calculado a partir da série de retorno bruto acumulado, que é aquela série, se você levar em consideração que ela começa do 1, ela vai te dando o valor da tua conta de investimentos, como se você tivesse investido R$1. E essa é uma métrica muito importante, muito diferente da métrica de desvio ou de semivariância. É absoluto, porque não leva em consideração, assim como as duas demais não levam em consideração nenhuma outra variável aleatória no jogo, diferente de hoje. Hoje as métricas levam em consideração uma outra variável aleatória, por isso que é relativa, e era importante, porque ela mensurava essa máxima queda acumulada, que muitas vezes você entra na alta e na baixa ali, a tua queda acumulada está muito forte, é isso que faz o investidor infartar, sofrer muito. Tá certo? Muito bem. Neste caso, então, sem maiores demoras, a gente já inicia o estudo das métricas da aula de hoje, que são métricas de risco relativo, e já projeto para você, claro, sempre, né, os slides da apresentação de hoje, que estão disponíveis lá no Cigarra. Tá joinha? Durante a apresentação, conforme a gente vem fazendo nas últimas aulas, para reduzir, né, o tráfego de informação e, com isso, tentar uma resolução melhor, tá? Eu vou desligar aqui minha câmera e, quando necessário, oportuno, eu volto para a gente se reencontrar. Tá joia? Muito bem, vou desligando aqui minha câmera e já vou iniciar aqui a partilha da minha tela com vocês. Só um minutinho. Muito bem. Pronto, maravilha.
Só mais um instantinho. E vamos lá. Muito bem, gente. Espero que vocês estejam vendo aí, né? Nosso slidezinho padrão. Aqui uma outline das nossas aulas recentes e até futuras, né? É esse bloco de assuntos, né? A gente viu métrica de ganho na segunda-feira passada, dia 7. Dia 9, a gente viu risco absoluto. Hoje a gente vê risco relativo. Quarta-feira, espero vocês, a gente vê métricas aí de performance, tá bom? E na sequência, outras métricas e como é que a gente agrega, uma das possibilidades de agregar isso e sumarizar tanta informação que a gente está gerando sobre cada ação. Muito bem. Reviewzinho muito objetivo da aula passada. As 3 métricas de risco absoluto, desvio padrão, semivariância e drawdown. E elas são absolutos porque aí você não tem nenhuma outra variável aleatória e, portanto, leve em consideração tão somente a série temporal do teu ativo em questão. No desvio padrão, entra no numerador todos os desvios positivos ou negativos em relação à média, todos elevados ao quadrado, tirado sua média, no caso, dividindo por t menos 1, para que este seja o desvio padrão amostral, o qual se mostra no estimador não viesado do desvio padrão populacional. Depois você tira a raiz quadrada, já que você levou os desvios ao quadrado, e com isso você tem uma métrica que tem a mesma ordem de grandeza do teu retorno. O retorno é percentual, desvio padrão também é percentual. Para dados diários, a gente viu que as ações vão ter aí, nos períodos mais calmos ou até mais turbulentos, nós vamos ter desvio padrão um pouco superior a 1%, né, no mínimo, e algumas ações vão ter aí desvio padrão, a maioria delas até 4%, desvio padrão percentual diário. Algumas vão ter 5%, 6%, 7%, 8%. E o Bovespa, na média, 1,2%, 1,3% de desvio padrão diário. A semivariância, que é um refinamento do desvio padrão, levando em consideração apenas os desvios à esquerda, ou seja, os desvios negativos, porque o mínimo entre um número negativo e 0 é esse número negativo, seria esse desvio que tanto nos interessa, porque é o desvio ruim da história, esse que eu elevo ao quadrado e vou contabilizar. Os desvios positivos, o mínimo entre 0 e positivo é 0, os desvios positivos serão anulados, eles não podem punir o ativo. E o drawdown, que é aqui, a partir da série de retorno bruto, tá vendo? O R maiúsculo, acumulado, olha aqui o A no sobrescrito. A partir dessa série, a cada ponto, eu pego o valor da minha conta de investimento naquele dia T, menos o mínimo do dia T mais 1 em diante, até o último dia da amostra, dividido pela minha posição atual aqui. Aqui foi que eu causei um erro, e vou já mostrar no Excel, quando peguei a Ambev como exemplo. Porque lá no Excel, quando eu estava fazendo na hora da aula, o que é que eu fiz? Eu peguei esse cara, dividido pelo mínimo, menos 1. Ou seja, a fórmula que eu acabei usando no Excel foi a minha posição aqui hoje, menos o mínimo de hoje, de amanhã para frente, dividido por esse mínimo. E aí está errado, certo? Eu não tenho que dividir pelo... O denominador não tem que ser o fundo do poço. O denominador tem que ser a minha posição hoje, certo? Então, é o retorno de hoje, tanto aqui no numerador como no denominador, e o fundo do poço, futuro, aqui só aparece subtraindo no numerador, tá? Como eu fiz a conta muito rápido no Excel, eu acabei gerando uma série de possíveis candidatos, toda ela equivocada. Quando eu puxei o máximo, também veio equivocado, tá? Eu já mostro o equívoco e como, uma vez corrigido a fórmula, o nosso valor bate, claro, com o valor que estava no gabarito
esse que vocês já receberam até há algum tempo. Aqui a lógica, né, do drawdown, a gente já tinha conversado bastante sobre isso. E vamos para as métricas de risco relativo. Vamos para o assunto de hoje. Novidades, né? Conteúdo novo. 3 métricas de risco relativo, tá? Além dessas 6 métricas de risco ao todo, nós vamos ver ainda, no final da disciplina, métrica de gestão de risco, que é a família Value Risk, né? E aí, claro, a gente vai agregar esse assunto. Por que não agora? Porque gestão de risco a gente normalmente faz uma vez que o portfólio esteja montado, tá? Claro, a gente pode calcular um Value Risk para as ações individuais, é óbvio que pode. Mas o objetivo prioritário é a gente calcular Value Risk, que são as famílias, são as métricas, né? Uma família de métricas de gestão de risco. É mais comum a gente fazer isso na etapa de monitoramento, uma vez com o portfólio já construído. Pois bem, então vamos ter aqui mais 3 novas métricas. Por que são relativas, Paulo? Olha, porque é relativo a alguma coisa, tá? Aqui eu vou te dar possibilidades de você escolher esse benchmark, né? Como a gente fala no mercado. E, claro, vou fazer todos os exemplos com o mesmo benchmark, tá? Que é o Ibovespa. Mas eu te deixo muito disponível, assim, muito disponível, não, desculpa, muita vontade para escolher outro benchmark, no caso do Downside Risk e no caso do Track Error Volatility. No caso do famoso beta de mercado, você não tem muita opção, não, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo Downside Risk. Porque a fórmula, você deve estar percebendo, ela nos parece muito familiar com a fórmula da semivariância, né? Então, vamos lá. Paulo, tem um mínimo aqui, né? Eu estou vendo, professor. Tem um mínimo. Então, quer dizer, Paulo, que eu só estou pegando os desvios negativos, né? Porque eu estou vendo o mínimo entre um desvio e o zero. Ou seja, desvios positivos serão anulados, desvios negativos serão devidamente computados e elevados ao quadrado. Não é isso mesmo? Sim, meus caros, é isso mesmo. Perfeitamente, vocês entenderam tudo. Tá, mas de que desvio negativo estamos falando aqui? Não é em relação à própria média. Se fosse, seria uma métrica absoluta. É em relação ao retorno do respectivo dia, portanto, não é um benchmark parado, é um benchmark dinâmico, e por isso que eu botei o B maiúsculo aqui, ó, no sobrescrito de benchmark. No primeiro dia, eu quero saber se o meu ativo, o retorno do meu ativo perdeu para o retorno, também, claro, no primeiro dia, do benchmark. Se perdeu, eu quero computar essa perda, esse desvio, e eleva ao quadrado. Se ele ganhou, eu não vou punir o meu ativo em relação ao benchmark. Desvio nulo. Simples assim. E vou fazendo isso para todos os 260 dias da minha amostra. Simples. Ou seja, você vai ter que criar uma nova linha ou uma nova coluna na tua planilha e calcular o quê? Meu ativo menos o benchmark. Se esse desvio for negativo, então você pode criar só uma coluna usando o comando SI. Olha, se naquele dia o meu ativo é menor que o benchmark, pega essa diferença e leva ao quadrado. Se não, zero. E replica essa fórmula para as 250 células seguintes, tá bom? Muito simples. Depois você faz só tirar a média e extrair a raiz quadrada. Paulo, o que deveria ser o benchmark? Bom, depende, né? Depende do que você tem como meta, como target. Muitos fundos de investimentos em ações, por exemplo, e a gente vai ter aula só sobre eles
no futuro em breve, tá? Acho que agora, já começo de julho, né? Quando a gente estiver falando em estratégia passiva de investimentos, muitos fundos, eles definem targets, metas, benchmarks, que, se uma vez batidos, um plus, né, daquela meta que foi batida, que foi alcançada, né, esse diferencial em relação à meta, se traduz aí em ganho para as pessoas que estão lá no fundo de investimentos, né, para os funcionários daquele fundo de investimentos, através de taxa de performance. Então, olha, enquanto a gente bater a meta, a gente divide aqui. É uma espécie de um ganho variável, que, claro, motiva muito a equipe a se desdobrar, não é? Ótimo, ótimo. É muito comum que seja um índice de mercado, porque você tem um fundo de investimentos em ações que é composto, no mínimo, por 69% por ações. Claro, você pode botar como meta uma poupança. Me parece até uma meta muito boba, muito ingênua, muito fácil de bater. Né? E nada cíclica, é uma meta quase fixa. Né? Mas é interessante uma meta dinâmica, que oscila junto com o mercado como um todo, que poderia ser uma carteira de mercado, tipo Bovespa. Pode ser ainda um IBRX 50, né? Pode ser um FGV 100, tá? Uma métrica que, de alguma forma, capte o mercado como um todo. Então, assim, minha sugestão, olha, num sentido mais amplo, padrão de benchmark é o Ibovespa. Uma carteira que tem aí um índice de representatividade de, no mínimo, 80% de toda a representatividade da Bolsa, de toda a negociação da Bolsa, considerando desde volume a quantidade de negociações. Exclui ações de empresas que estão em recuperação judicial, dentre outros. Então, assim, é uma métrica única, é um índice, é uma carteira que, de fato, me parece o que há de mais representativo do mercado acionário brasileiro como um todo. Deixar de usar o Ibovespa para usar IBRX ou FGV 100 não é um pecado capital, mas você precisa justificar. A priori, padrão ouro e Ibovespa. Paulo, mas há fundos de investimentos em ações, e eu já investi neles, que são meio que setoriais. Eles investem em ações só de um setor, como banco. Beleza? Beleza, existe sim, é verdade. E aí? Olha, daí, nesse caso, talvez fosse melhor que o target fosse o IFNC, que é um índice tipo Ibovespa, só que é composto só por ações de empresas do setor financeiro, intermediação financeira. Bancos, corretoras, por aí vai, né? Seguradoras, por aí vai. Tá bom? Paulo, a minha carteira ela é voltada para consumo. Então, o target para você pode ser o ICOM, o Índice Setorial de Consumo. E o target pode ser, volto a dizer, não acionário, pode ser inflação, pode ser Selic, pode ser CDI, sei lá. Curiosidade, a criatividade é o limite, tá? Mas qual é o grande objetivo? Unir uma ação, unir uma carteira que perca para o target dela. Todo dia que ela perder para aquele target, ela tem que ser punida através do desvio em relação ao target elevado ao quadrado, indo para o numerador. É uma métrica relativa, o target também muda todo dia, a não ser que você escolha a poupança, que praticamente não muda. E o objetivo é, se você vai montar uma carteira e o teu objetivo é bater a carteira do professor, belo desafio esse, por sinal, você pode fazer o quê? Cara, vou escolher ações que não perdem muito para a carteira do Paulo. Eu já conheço a carteira do Paulo. O que é que eu vou fazer? Vou botar lá 5 ações que apresentem baixo downside risk em relação, tendo como benchmark o portfólio do Paulo. Simples assim. Tá? Muito bem. Tracking Error Volatility. A fórmula parece grande, parece difícil.
é uma das coisas mais simples e úteis que possa parecer. Porque, olha, Paulo, tem o benchmark, eu estou vendo. Mas tem o benchmark, tem a média dele, o negócio está meio confuso, né? Seguinte, tracking error é o nome que a gente dá para uma série temporal que ela tem como fórmula o ativo menos o benchmark. Acabou. É isso. Então, tu cria uma coluna a mais do lado do teu ativo e nela tu coloca retorno do meu ativo naquele dia menos retorno do benchmark naquele mesmo dia. Puxa isso para todos os dias. É finito. Isso é um tracking error. É um retorno excedente em relação ao benchmark. E o que é o tracking error volatility? É a volatilidade do tracking error. É o desvio padrão do tracking error. O desvio padrão populacional do tracking error. That's it. É isso, meus caros. É isso, queridos. Então, essa fórmula aqui, aparentemente grande, é o tracking error, está aqui, ó, meu ativo menos o benchmark, seja para o dia 1, seja para o dia T, maiúsculo, menos a média do próprio tracking error, que, por sua vez, é a subtração das médias. Isso não mexe, elevado ao quadrado. Então, é o desvio padrão populacional do retorno excedente do meu ativo em relação ao benchmark. Não faz sentido no tracking error volatility usar um benchmark diferente do benchmark e do downside risk. No meu exemplo, eu vou usar sempre Ibovespa. Tranquilinho, sereno, sem muitos problemas, né? Já já a gente vai calcular tudo isso aqui no Excel para fixar na tua memória e você poder fazer aí do teu jeito, né? Beleza? Última métrica de hoje, 3 formulazinhas para que sejam sempre aulas muito tranquilas. O famosíssimo beta de mercado. O beta de mercado, que muitos acreditam ser o cara mais importante do modelo de apressamento de ativos chamado CAPM. E aí aqui é a primeira falácia, né? O cara do CAPM não é o beta, mas o alfa, de Jensen, que é um paper de 1968. Mas o beta de mercado, claro, também é muito, muito importante. Só não é o cara do modelo. Paulo, a gente vai ver esse modelo aqui? Não. Este modelo vai ser amplamente estudado em Investimentos 2, quem fizer comigo. Por quê? Porque Investimentos 2 é uma disciplina mais econométrica que a gente vê, então, somente modelos de apreciamento de ativos. Todas as famílias desenvolvidas em 1565, que são os modelos de passeio aleatório, os modelos desenvolvidos na década de 60, que é a família CAPM, e na sequência o ICAPM. Depois, as extensões naturais do CAPM, né, como o modelo de treino Imazui, de 66, é um Harvard Business Review. Depois, a gente vê os modelos da década de 70, os modelos lineares, na família APT, de Arbitrage Price Theory, né? É um JET do Ross, de 76. E depois a gente vê os modelos não lineares, finalzinho da década de 70, começo da década de 80. São os modelos baseados em arcabouços macroeconômicos de consumo. Então, agora a gente não vai ver CAPM, mas isso não impede que a gente veja já a beta de mercado. Primeiro porque, apesar dele ser extraído de uma regressão linear estimada por mínimos quadrados ordinários, por exemplo, como é uma regressão linear simples com intercepto, ela tem uma fórmula matricial definida, né? Que a gente desmembra e chega nessa fórmulazinha que está aqui. Covariância amostral entre o meu ativo e o ativo de mercado. Aqui não pode ser um benchmark qualquer, tem que ser a carteira de mercado.
E aqui, verdade seja dita, não é nem entre o retorno do meu ativo e o retorno de mercado, tá? É entre o retorno do meu ativo menos taxa livre de risco, que é a poupança, que no último ano é fixo, é um número fixo, é oscilação aproximadamente nula. Portanto, a covariância entre duas variáveis aleatórias somadas ou subtraídas de alguma coisa não muda, né? É a mesma coisa que a covariância entre essas duas variáveis aleatórias. Somar ou subtrair alguma coisa a ambas ou não, não vai fazer menor diferença. Então, mas, verdade seja dita, que aqui é retorno do meu ativo menos poupança, e aqui desse lado, retorno do Ibovespa, sendo a carteira de mercado utilizada, também menos poupança. E aqui embaixo é a mesma coisa, tá? Retorno do Ibovespa menos poupança, tá? Volto a dizer, usando uma poupança fixa, você pode ignorar a poupança em toda a fórmula e lidar diretamente com o retorno original, tá? Do ativo e do Ibovespa. Então, covariância amostral entre o meu ativo e o Ibovespa, dividido pela variância do Ibovespa. Como covariância é o produto dos desvios padrão das duas variáveis, vezes a correlação entre elas, são a identidade, né? Essa é a definição de correlação, né? Covariância dividida pelos desvios. Então, na hora que você abre a fórmula aqui do numerador, fica o desvio do ativo vezes o desvio do Ibovespa vezes a correlação entre elas, essa aqui é a correlação. O desvio do Ibovespa corta com o expoente quadrado daqui, ó. E essa aqui é uma outra possibilidade. Desvio do ativo vezes correlação com o Ibovespa, dividido pelo desvio do Ibovespa, o que já sugere que o beta pode ser positivo ou negativo, a depender exclusivamente do sinal, da correlação do ativo com o Ibovespa. Simples assim? Simples assim. Então, a razão entre os desvios ponderado pela correlação entre eles. Qual é a interpretação do beta de mercado, Paulo? Dado que a gente viu a interpretação das 3 métricas de risco absolutas da aula passada, viu do Tracking Error Volatility, que é uma métrica bilateral em relação ao benchmark, o Downside Risk, que é uma métrica unilateral em relação ao benchmark, e o que é o beta de mercado. Olha, o beta de mercado é uma métrica de risco sistêmico que mensura a sensibilidade do teu ativo em relação a oscilações de mercado. Um beta maior do que 1 sugere uma ação cíclica que segue, na maioria dos dias, a direção do mercado. O mercado sobe, ela também sobe. O mercado cai, ela também cai. Na maioria dos dias, não precisa ser em todos. E ela tende a ter oscilações mais fortes do que o mercado. Ela cai junto com o mercado e cai mais. Sobe junto com o mercado e sobe mais. Um beta entre 0 e 1 significa, novamente, uma ação cíclica, porém, com movimentos mais moderados que o do mercado, na maioria dos dias, e uma ação com beta negativo, uma ação anticíclica, que tende a ter movimentos em direções contrárias à do mercado. Isso vai acontecer para menos de 10% das ações, um beta menor do que 0. Não é nenhuma patologia. Acontece. Ações que não seguem exatamente o padrão do mercado. A maioria das ações vai ter beta entre 0 e 1. E aí, acho que uns 5%, 10%, vai depender da amostra. Também vai ter beta um pouco maior do que 1. Ou seja, vão ser cíclicas e bastante nervosas. Dito isso, não vamos perder muito tempo. Vamos calcular para a Ambev e, uma vez batendo o nosso resultado, você tem aí uma aula teórica, objetiva, interessante, muito informativo, com métricas que muito provavelmente você nunca viu na vida. Quer acompanhar um pouco melhor? Isso quase não tem em livro, nem em papers em português, mas tem lá no nosso tutorial, Science
que espero que você esteja aí aproveitando. Muito bem. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá para a nossa planilha, porque junto com a aula e junto com as fórmulas que a gente vai calcular agora, você tem condições de calcular para todos os ativos e, com isso, ter o teu gabarito checado, tá joia? E brincar aí com 6 métricas de oscilação, de volatilidade, tá? Que são aí muito informativas. Vamos fechando aqui e já vamos... Deixa eu dar um oi aqui para vocês. Se a câmera volta a funcionar, só um instantinho. Voltou, né? Beleza, gente? O slidezinho está na mão de vocês, o gabarito também está na mão de vocês. E agora eu vou mostrar uma planilhinha que eu montei só para ajudar a calcular para a Ambev. Tanto as métricas da aula passada como as da aula de hoje. Beleza? Vou desaparecer aqui momentaneamente. Vamos para o Excel, que é o que importa. Muito bem. Joia, joia, joia. Gente, o que é que eu fiz aqui, tá? Olha, cotaçãozinha ajustada, vocês já tinham, tá? Eu sei que tá pequenininho, mas vocês já têm isso aqui tudo, né? Não tem muito mistério. Tá? Eu dei a cotação para vocês até dia 18, né? Aí também dei para vocês o retorno, né? Também calculado até o dia 18 de maio de 2020 até 14 de maio desse ano, né? Lembrando que esse primeiro retorno aqui do dia 18, você não tinha como calcular, né? Verdade seja dita, porque eu não te dei a cotação que antecede o dia 18, né? Que no caso havia sido dia 15 de maio de 2020. Tá? Eu já tinha calculado esse retorno, acabei te passando, e é em cima dele, no caso da Ambev, aqui na linha 5. Então, primeiro retorno, 3.846, e vai até 2.499. Puxei essa série para cá, 3.846, 2.499. Botei do mais antigo, ó, para o mais novo em coluna, tá? Só para ficar mais fácil a gente visualizar tudo aqui. E agora, vou puxar lá embaixo da planilha, talvez você nem tenha visto, ó, o Ibovespa. O mais antigo, 4.690, 973. 4.690, 973. Muito bem. Temos aqui Ambev e Ibovespa alinhadinhos. Tá? Paulo, aqui os números que estão no gabarito. Vamos ver se a gente chega neles para Ambev. Desvio padrão, queridos. Aqui, ó. Desvio padrão é desvipada da minha coluna da Ambev. Não tem o que fazer. Morreu. Beleza? Sim, podemos até, por curiosidade, calcular o desvio padrão do Ibovespa. Deve dar na ordem de 1 ponto alguma coisa. 1.4452. Um desvio padrão bem forte, né? Para o Ibovespa. Bateu com o do gabarito? Bateu. Joia. Semivariância, ainda review da aula passada. Paulo, para semivariância, você tirou a média e a raiz quadrada de uma coluna de apoio, que é essa coluna H. O que é essa coluna H? Olha, se nesse primeiro dia o meu ativo tem média maior, média não,
Se nesse primeiro dia o meu ativo tem um valor maior que a média essa fixa das 260 observações do meu próprio ativo, se for maior do que a média, zero. Se for menor do que a média, meu ativo naquele dia, menos a média, elevado ao quadrado. Cuidado que, para você puxar essa fórmula para baixo aqui, ó, e tá valendo, a média não pode se locomover, só o retorno do dia em questão. Então, a janela da amostra tem, para o cálculo da média, tem que ser amarrado com cifrão. Tá? Feito isso, gente, semivariância. Média, depois raiz. Bateu? Bateu. Drawdown, Paulo, você tinha errado. Você estava calculando 26,22 e no gabarito tinha 20,77. E daí, né? Até pedi para o líder, nosso colega Pedro, avisar para vocês que o gabarito estava correto e eu tinha me equivocado ao final da aula passada. E agora a gente vai tirar essa história a limpo. Paulo, por que tu estava achando 26,22? É o máximo dos candidatos. Os candidatos estão nessa coluna de apoio. Qual era o meu erro? Olha, eu preciso de 2 colunas de apoio para o drawdown. Primeira, eu preciso de uma coluna que é o bruto acumulado. No primeiro dia, o bruto acumulado é o quê? 1 mais o retorno do primeiro dia. No segundo dia, e daqui em diante, eu pego o quê? O retorno bruto acumulado do dia anterior, multiplico por, abre parênteses, 1 mais o retorno do dia em questão. E com isso eu vou acumulando os ganhos do meu ativo. Posso aqui fazer, para a gente ter uma ideia, um gráficozinho de como é que ficaria esse ganho acumulado. Se o computador permitir, né? Está um pouco lento. Pronto. Até saiu. Vamos só melhorar aqui um pouco esse zoom. Só um minutinho. Ficou bacana agora, hein? Só para a gente conhecer um pouco melhor nossos dados. Então, aqui, série da Ambev, ela sai de 1, cessão de ganhos ao longo do segundo semestre do ano passado, aí por volta final de julho, né, talvez um pessimismo associado, vou inferir eu, a uma segunda onda, pandemia ou coisa que o valha, tá? E aí uma boa queda acumulada, né, daqui do final de julho até meados ali de setembro, tá? Um forte candidato ao Dow aqui, um outro aqui também, tá? Então, essa é a série de retorno bruto acumulado, ok? Muito bem. Vamos apagar essa coluna que era só para a gente visualizar. A partir da série de bruto, retorno bruto acumulado, que é aquele R maiúsculo acumulado, eu vou para o drawdown. É aqui onde eu cometi um erro. Aqui. Não é o retorno acumulado do dia menos o mínimo à minha direita, né, do segundo dia em diante, dividido pelo retorno daquele próprio dia. Não foi isso que eu fiz aqui, ó. Do jeito que eu calculei aqui, ó, vou tornar mais claro ainda para vocês. A fórmula que está aí, ó, é essa aqui, ó. Ó,
o retorno bruto acumulado do meu dia em questão, menos o mínimo do dia seguinte até o final da amostra, dividido pelo mínimo. Ah, Paulo, mas está errado. Não tem que dividir pelo mínimo, até porque ele é futuro. Tem que dividir pelo próprio F3. Yes. É isso que nós vamos corrigir agora. F3. É isso aí? Rapaz, eu acho que é. Eu acho que agora vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo? Bora. Tem que dar certo, né? Deixa eu só ver se a fórmula está corretinha, né? F3 menos. Eu não estou entendendo por que tem aqui. Só um instante. F3 menos mínimo daqui em diante. Agora, faz negócio dos parênteses, aí ia ficando errado de novo. Tá? Então, vamos lá. Ó. F3 menos o mínimo à direita dele, dividido pelo F3. Agora está tudo correto. Cifrãozinho ok. Puxei para baixo. Olha o meu drawdown, máximo candidato. 20,77, um valor que é observado justamente em julho. Tá? Então, de fato, em julho, estava muito esticado. Quem havia colocado R$1 no dia 15 de maio, já estava aí com R$1,30, e aí teve uma queda forte, né? Para um patamar aí de R$1 e pouquinho, né? R$1,03. É uma queda aí de aproximadamente 27 centavos. Para quem tinha R$1,30, é uma queda aí de quase 21%, ou seja, uma queda de 20,77%. Tá? Só por curiosidade, vamos ver como é que ficaria o Ibovespa. Se fizer o Ibovespa, o drawdown do Ibovespa vai ser de 12%. Tá? Só por curiosidade aí para você. Feita a revisão da aula passada e tirada a dúvida, vamos fechar aqui os próximos minutinhos com as fórmulas de hoje. Downside risk, Paulo, você tirou a média e a raiz de uma coluna de apoio, que é a J. O que é essa coluna de apoio? Cara, tranquilinho demais, né? Olha, se nesse primeiro dia a Ambev menor do que o Ibovespa, esse desvio me interessa, eu quero esse desvio elevado ao quadrado. Se for maior, não me interessa esse desvio, pode anular. Feito isso para esse primeiro dia, desculpa, só puxar o comando para os dias seguintes. Vamos lá ver aqui, ó. Se menor do que o Ibovespa nesse dia, pega esse desvio e leva ao quadrado, se não, zero. Acabou. Criou a coluna de apoio, morreu, queridos. Então, você vem aqui, ó, tira a média e depois a raiz dessa coluna de apoio. Bateu? Bateu com o gabarito. Tá? Se quiser ver o gabarito, tá lá em estatísticas, né? A Ambev tá bem aqui. Aqui o gabarito, né? O gabarito tem até o Vellet Risk, que é algo que a gente ainda não vai calcular agora. E se você estiver achando que não está batendo, é porque aqui está só com 3 casas, né? Na hora que você botar 4 casas, vai ser aquele valor que eu reportei lá. Tá? Paulo, Tracking Error Volatility, aqui não é TARC, é Tracking Error Volatility. É o desvio padrão do Tracking Error. Aqui. Desvipada da coluna G. E na coluna G é o tal do Tracking Error. E o que é o Tracking Error? É o retorno excedente. Não pode ser mais fácil que isso. Ambev menos Ibovespa. Cria uma coluna para o Tracking Error, que é o retorno excedente em relação ao benchmark. E no Tracking Error Volatility, calcula o desvio padrão amostral.
Finito. Ou populacional, se você quiser. Desde que você faça a mesma coisa para todo mundo, não vai fazer a menor diferença. Por fim, o beta de mercado, que é o quê, Paulo? Covariância, que aqui, se for amostral, você tem que informar isso na fórmula, e aqui a fórmula me parece ser covariação.S, covariância amostral, entre o quê, hein, Paulo? Entre o meu ativo Ibovespa, de fato, segundo o modelo CAPM, Ambev menos poupança, que é o risk-free rate, que eu aconselho para o Brasil, versus Ibovespa também, menos poupança. Como essa poupança é fixa, você pode ignorar em ambos os casos. Então, no numerador, covariância dividido pela variância do Ibovespa. Simples assim. A variância do Ibovespa já é amostral, tá? Paulo, poderia fazer usando aí desvio padrão. Poderia. Vamos ver se dá certo. Aqui seria correlação entre eles, vezes desvipada da Ambev, dividido por desvipada da Bolsa. Mesma coisa. Amém, né? Muito bom, muito bom. Beta de mercado positivo, quase unitário, uma ação que segue muito de perto, linearmente, o Ibovespa. Cíclica, por acompanhar o Ibovespa na maioria esmagadora dos dias, com movimentos muito próximos ao do Ibovespa. Porém, na maioria dos dias, um pouquinho menores do que o do Ibovespa. Não é? Muito bem, meus caros e minhas queridas, tá? Com isso, a gente encerra, tá? A nossa aula de hoje, junto com a aula passada, duas boas aulas, a meu ver, de risco, tá? Em que você passou a ter acesso não apenas a desvio padrão, que é uma métrica muito ultrapassada e muito limitada, mas as 6 métricas de risco. Junto com a família Velat Risk, que a gente vai ver no final da disciplina, seriam aí 8 métricas, 7 métricas de risco. Agora sim você pode começar a montar portfólios, tendo como critério de seleção ganho e risco. Mas, Paulo, 7 métricas de risco, junto com as da família de Velat Risk, algumas de ganho, meu Deus, como é que eu vou começar a sumarizar tanta coisa? A partir de quarta-feira. Porque a gente vai misturar ganho com risco. Nas tais métricas famosas de performance, risco, retorno. Então, a gente vai aprender aí 6 métricas de performance. E aí, na semana que vem, a gente começa a aprender mais fórmulas, como assimetria, curtose, semicurtose, outliers, um pouco de box plot, e vai aprendendo também como agregar tanta informação para gerar um ranking unificado com muita estatística descritiva e muito fundamento nele. Ok? Gente, obrigado por tudo. Vou me despedindo de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Que Deus continue nos abençoando. Até mais, gente.